Estamos começando o BTV Notícias de hoje com os principais acontecimentos e os fatos mais marcantes desta semana. Na última semana, a Hanover Internacional Seguros promoveu um jantar nos salões do Bela Vista Country Club, apresentando a nova identidade da empresa, que há 7 anos atua em Blumenau. A Hanover agora é totalmente alemã. Renato Maba ouviu o presidente da empresa, Dino Luckmann. A HDI completando 7 anos em Blumenau e ontem à noite no Bela Vista Country Club fez um jantar de confraternização entre os seus funcionários e o pessoal que realmente trabalha com a HDI. Conversar com o Dino Luckmann, que é o diretor-presidente desta empresa de seguros. O que é realmente o HDI? O HDI é uma seguradora tradicional na Alemanha. Nasceu em 1903 e ela é voltada muito para os riscos industriais, porque, em sendo uma mútua, ela tem como associadas a maioria, 90% da indústria alemã. Ao mesmo tempo, ela opera fortemente no campo do seguro de pessoas. Bom, me parece que a HDI, o Hanover, já passou por várias etapas, não? Perfeito. Já teve, aqui no Brasil, teve 3 etapas. E como eu disse na minha locução, nós tivemos aqui a infância, a adolescência e o início da fase adulta em 3 associações distintas. E chegamos agora, depois de 18 anos de atividade no Brasil, à independência total em que o HDI assumiu 100% do controle da companhia. Bom, hoje, a HDI em Blumenau completando 7 anos. Superou a expectativa ou ainda está caminhando? Blumenau vai muito bem, inserido na comunidade, buscando também atuar em outras cidades de Santa Catarina. E eu tenho a convicção de que, com a equipe que nós temos aqui hoje e com o mercado de corretores profissionais, nós teremos aqui um futuro muito bom pela frente. Hoje, quantos funcionários tem a HDI? A HDI alemã, o grupo todo tem redondamente 3.000 funcionários, né? Com um faturamento de 6 a 6,5 bilhões de dólares. Ou seja, praticamente 50% do mercado brasileiro de seguros. A Hanover Internacional atua só na Alemanha, não? A Hanover Internacional atua fora da Alemanha, na maioria dos países da Europa e aqui na América do Sul, exclusivamente no Brasil, mas com vistas à expansão para o Mercosul. Faturamento hoje, a nível de Brasil? Nós, nesse ano de 97, deveremos estar faturando em torno de 75 milhões de reais. E esperamos que a rentabilidade nos acompanhe e essa rentabilidade depende, evidentemente, muito do profissionalismo, do trabalho sério com os nossos corretores e nossos clientes. Esperamos que estes 7 anos sejam o início de grandes anos de grandes negócios para a HDI e o Hanover Internacional Seguros. Eu agradeço muito por esses votos e tenho certeza que nós vamos também poder corresponder com um trabalho muito sério, persistente, de longo prazo, às expectativas colocadas com relação à nova companhia, que agora é 100% alemã, e devo dizer, a primeira empresa seguradora 100% alemã aqui no Brasil. As obras de ampliação da nova ala do Hospital Santo Antônio vão começar em 2 meses. O pronto-socorro, que atende a uma média de 250 pessoas por dia, vai para o outro lado da rua para dar lugar ao hospital infantil. Serão construídos 3 consultórios, salas de nebulização, de gesso, de raio-x e de espera, além de alas separadas para atendimento infantil e adulto, com salas de emergência, sutura e observação. A reportagem da Galega conversou com o diretor Stênio Jacob, que tem mais novidades. Sr. Stênio, como estão a implantação das obras do Hospital Santo Antônio? Inicialmente eu gostaria de agradecer à TV Galega pela oportunidade e pela cobertura sistemática que tem dado à nossa ação aqui no Hospital Santo Antônio. As obras, graças a Deus, vão indo bem. Nós
iniciamos uma série de implantações aqui que estão sendo implementadas dentro de um cronograma, conforme o previsto. E o mais importante é que nós queremos agora fazer um trabalho mais ousado, que é a construção do novo pronto-socorro. Um novo pronto-socorro com 1.240 metros, que vão demandar recursos da ordem de R$540 mil, e que pretendemos executar esta obra a partir de 60 dias. Este é o prazo que temos para execução dos projetos executivos que nos possibilitarão o início das obras. A previsão de execução desta obra é de no máximo 12 meses. Se os recursos que estão previstos, originários do orçamento da União e do Reforçus, efetivamente vierem às nossas mãos, nós pretendemos executar esta obra em 6 meses. Se estes recursos demorarem além deste prazo, independente disso, nós estaremos tocando a execução desta obra com os recursos oriundos da contribuição da população de Blumenau, através da campanha com a Celesc. Aliás, é importante que a população de Blumenau tenha a consciência e a certeza de que nós, conforme compromisso público assumido, estamos destinando cada centavo deste recurso para a execução de investimentos e obras no hospital. Já está pronto aqui o novo berçário, já está pronta a UTI pediátrica, que ficou maravilhosa. Estamos concluindo a pediatria, e pelo nosso cronograma, dia 16 deste mês, estará concluída a obra da pediatria, que vai realmente criar as condições para que a nossa população, sobretudo a população que busca o apoio aqui no Hospital Santo Antônio, que depende do SUS, estarão sendo atendidas em padrões de primeiro mundo. E é o que nós queremos, que o Hospital Santo Antônio crie as condições para que a população seja atendida no mesmo nível que o melhor hospital particular existente no nosso estado. E esse trabalho tem sido possível graças à colaboração da população de Blumenau, da decisão política do prefeito Décio Lima, que não tem poupado esforços para manter essa instituição em funcionamento, o Conselho Municipal de Saúde e a imprensa, que tem nos dado esse apoio tão importante para efetivarmos todo este trabalho que precisamos contar com o apoio da população. Me parece que depois de algum tempo o hospital vai contar com ultrassom, é verdade? Esta semana nós estamos colocando em operação o ultrassom, um equipamento adquirido há praticamente 3 anos, mas que estava aí dependendo de uma decisão para que ele pudesse ser colocado em operação. E finalmente nós estamos colocando em operação o ultrassom essa semana. É um equipamento importante, custou em torno de R$60 mil, um equipamento que foi importado e que trará grandes benefícios à nossa população e será de grande valia para os nossos médicos no atendimento aqui de pacientes que necessitam deste exame. O presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Napoleão Xavier Amarante, assinou na última terça-feira a escritura de doação do terreno para a construção do novo fórum. O terreno doado pelo empresário Ivo Hering se localiza na rua Jacob Brickheimer, no bairro da Velha, em frente à Fundação Municipal de Desportos. O Tribunal de Justiça vai investir cerca de 8 milhões para erguer o prédio que abrigará o judiciário. O prédio deverá estar pronto 15 meses após concluído o processo de licitação. O prefeito Décio Lima e o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Napoleão Xavier Amarante, assinaram nesta terça-feira a escritura pela qual o município doa ao tribunal o terreno para a construção do fórum. A solenidade aconteceu na Câmara Municipal com a presença de várias autoridades. O terreno, doado à prefeitura pelo empresário Ivo Hering, se localiza na rua Jacob Brickheimer, no bairro da Velha, em frente à Fundação Municipal de Desportos.
Ali, o Tribunal de Justiça investirá cerca de 8 milhões para erguer o prédio, que abrigará o Judiciário com prazo previsto em 15 meses para a conclusão das obras. Bom, eu vejo a construção desse prédio como uma necessidade inadiável. É preciso ampliar o espaço cívico para as atividades do Poder Judiciário nesta comarca. Por quê? Porque cresceram significativamente as ações e nós, como resposta, teremos que agregar novas unidades judiciárias e, além disto, nós temos que dar um espaço físico de trabalho para o juiz e para o promotor de justiça que sejam compatíveis com a significação de sua atividade. Como representante do Poder Judiciário, como o senhor vê o processo de impeachment do governador Paulo Afonso? Poxa, eu nem poderia dar qualquer declaração nesse instante sobre essa matéria, porque eu participo de um poder que eventualmente, talvez até remotamente, possa vir a ser convocado para presidir ou a Assembleia Legislativa ou então presidir esse órgão misto, constituída por 5 desembargadores e 5 deputados. Eu digo isso e dou essa alternância, essa alternativa, porque a liminar concedida recentemente a nível do Supremo Tribunal Federal constitui-se numa decisão eminentemente provisória. O Supremo Tribunal Federal eventualmente poderá vir a definir de forma diferente dessa que tem sido objeto de larga consideração na imprensa e nas longas tertúlias jurídicas, de que o órgão de julgamento seria esse órgão misto. Eventualmente, o Supremo Tribunal Federal poderá, na sua decisão soberana, vir a conceber solução de forma diferente, dando entonação ao sistema federativo, à autonomia dos estados membros da federação, permitindo com que o preceito da Constituição Estadual seja aplicado na sua inteireza, de que governador, secretário de Estado, procurador-geral do Estado, procurador-geral de Justiça devam ser processados e julgados pela Assembleia Legislativa, presididos pelo presidente do Tribunal de Justiça, desde que existe preceituação nesse sentido, dando essa incumbência a quem dirige o Poder Judiciário em momentos como este. Eu acho que estamos muito felizes em podermos participar desse processo da construção do novo fórum, uma obra há muito desejada pela comunidade blumenauense e principalmente tendo em vista a importância de Blumenau, uma obra que já deveria estar há muito tempo concluída. Então nós nos sentimos felizes, como eu falei, em podermos colaborar para que esse anseio da comunidade possa ser atingido. A intenção da Hering de ampliar as suas atividades beneficentes? No caso, beneficentes no sentido de doação de terrenos? Não, esse foi uma coisa específica, dada a importância do aspecto. Né? Veja bem que o Fórum é um centro nervoso de defesa dos direitos da cidadania. Então nós achamos que essa era uma doação em que nós estávamos colaborando efetivamente com a nossa cidade. Voltamos já, dentro de 3 minutos, com outras informações. Os casos de AIDS em Blumenau continuam aumentando gradativamente. A nossa equipe de reportagem foi até o centro de saúde conversar com a enfermeira responsável pelo atendimento aos portadores do vírus HIV, Luciana Uloa. Aqui em Blumenau, no que se refere ao atendimento a paciente portador de HIV e o trabalho oferecido pelo SUS, funciona aqui na Rua Itajaí, 210, no Centro de Atenção Especial Dr. Abelardo Viana, onde nós temos uma equipe formada por 2 médicos, um pediatra
e o Dr. Galvão e a doutora Rosa. Temos 2 enfermeiras trabalhando no programa, temos uma assistente social e 2 psicólogas. Como está a distribuição do coquetel? Coquetel, no momento, nós estamos recebendo 21 antirretrovirais do Ministério da Saúde, e a Prefeitura está nos complementando com um número de 41, no momento, antirretrovirais, sendo que está sendo oferecido um maior número pela Secretaria. Estamos fazendo um levantamento no município, porque esse número que está sendo oferecido ainda é insuficiente para a nossa realidade, mas a gente está contando com um apoio bastante intenso do município, além da Secretaria de Saúde do Estado. Os casos de AIDS têm aumentado nos últimos tempos aqui em Blumenau? Frequentemente nós temos recebido pacientes novos, casos novos, né? Quais são os mais frequentes? São homossexuais, drogados, mulheres? Como está essa situação? O maior número de pacientes portadores de HIV e, consequentemente, mais tarde a AIDS, são pacientes usuários de droga, e atualmente vem crescendo muito o número de mulheres, e pelo nosso serviço pediátrico ter iniciado há pouco tempo, nós estamos tendo bastante a procura de crianças, né? Os pais estão sabendo do serviço, tendo informações e têm vindo procurar nós. Até agora nós temos 27 crianças cadastradas no nosso programa. Além do serviço pediátrico, vocês oferecem algum outro tipo de serviço? Nós estamos implantando serviço ginecológico. Está vindo a médica atender as DST, que seriam as doenças sexualmente transmissíveis, que acometem muito nossos pacientes. A doutora Rosa também ela tem a especialidade de dermatologia, né? E temos as referências em Blumenau. Nós encaminhamos quando o paciente precisa de um gastroenterologista, do neurologista. Nós temos serviços de referência no município, que consta do ARE, FURB, e quando nos é necessário a gente solicita também oftalmologia, onde a Prefeitura tem procurado nos dar um apoio. Isso inclui o serviço dentário? Dentário também. Nós temos um consultório próprio, que é oferecido serviços exclusivamente a paciente portador de HIV. Enfermeira, qual é o horário de atendimento para os pacientes ou quem que desejar fazer o exame de HIV? O exame do HIV é feito também nesse endereço, mas num serviço à parte, que não funciona junto com o ambulatório HIV. Ele funciona também na Rua Itajaí 210, e sendo que os horários são nas segundas-feiras, às 13h30, quartas-feiras, 9 horas da manhã, quinta-feiras, 14 horas, onde o exame é gratuito. É oferecido uma palestra inicial onde se esclarece o que significa o exame, né? Se explica o que significa a janela imunológica, dada uma orientação geral sobre a doença em si e o que significa o exame. E em uma semana, mais ou menos, já fica pronto. O sigilo do indivíduo, da pessoa que vem aqui colher, é mantido, a pessoa não deixa nome, é oferecido a ela uma senha, e com essa senha ela vem buscar o resultado. Em média, quantos exames são realizados por mês? Por mês, em torno de 200, mais ou menos. E a faixa etária de idade qual é? De que vem realizar os exames? Entre 21 a 40 anos. Sendo que nós temos toda a faixa etária, né? Pacientes que são soropositivos, nós temos até acima de 60 anos. Temos pessoas de 80, 70. E como é esse trabalho preparado com vocês, profissionais da área da saúde? Como é essa expectativa? Porque acaba envolvendo um lado emocional e um lado profissional. Como é que vocês administram isso? Olha, não tem sido muito fácil essa parte emocional, porque a gente acaba se envolvendo muito com o paciente, porque a gente tem uma interação com a família. A gente traz a família aqui para o nosso serviço. Nós temos pacientes que fazem medicação diariamente, né? Nós, na medida do possível, temos tentado ir nas casas, né? Nós estamos desenvolvendo um projeto de atendimento domiciliar, que nós pretendemos fazer um trabalho em casa, estamos contactando médicos para essa equipe, mais assistente social e mais psicóloga, para dar uma atenção mais especializada para a pessoa no seu domicílio. Mas a parte emocional, assim, ela é um pouco difícil para nós. Assim. Nós trabalhamos junto com a psicóloga, né? E
A gente tenta fazer o possível. Vocês contam com o apoio do Disque AIDS também? Também, tem um telefone, nós nos colocamos à disposição, nós, né? Temos o nosso telefone que é 326-6779, colocamos à disposição de dúvidas e o nosso serviço também está à disposição. Muitas escolas têm nos procurado, nos convidado para fazer palestras preventivas, muitas empresas também nos têm convidado pelas CIPATs, né? Então, cada vez está crescendo mais o interesse das escolas, estão fazendo pesquisas e nos chamam para ir aos locais. E tem esse serviço Disque AIDS, aqui o telefone, né? Se alguém não deseja vir aqui ou telefonar para cá, tem esse que é a nível nacional, né? Que é 0800 61 2437. O Serviço de Proteção ao Crédito vem registrando nos últimos meses um gradativo aumento no número de inadimplentes. Jorge Caresia, diretor executivo do SPC, fala a respeito do assunto. Olha, nós tivemos duas situações de inadimplência. No ano de 95, no período de abril a julho de 95, nós tivemos uma onda muito grande de inadimplência, que chegou próximo a 30%, 40% até, em termos de pessoas que não pagavam suas contas. Hoje, considerando os últimos 12 meses, nós atingimos já uma marca próxima dos 18%. É evidente que há uma diferença grande comparado àquele quadro de 95, mas também não se pode dizer que não tenha havido um aumento significativo nos últimos 12 meses. Esse quadro preocupa os lojistas, mas ao mesmo tempo não é um quadro tão complicado e tão difícil como nós temos nos grandes centros do Brasil, como São Paulo, Rio, onde hoje os níveis são já bem maiores, e naquela ocasião, na época de 95, também foram maiores do que os percentuais que a gente apresentou aqui. Então eu acredito que deva se estabilizar em torno desses 18%. A intenção do CDL de implantar uma negociação como foi feita no ano passado? Não, a CDL no ano passado fez uma promoção, essa promoção a priori ela foi única, foi uma oportunidade que se deu àquelas pessoas que tinham casos pendentes de muito tempo no SPC, e hoje não existe nenhum projeto, nenhuma ideia de voltar a fazer alguma campanha nesse sentido. O que existe, sim, é uma intenção constante e frequente de todos os lojistas de acertarem a situação do devedor. Então, basta que o devedor procure a loja, coloque a situação dele, o porquê da inadimplência dele, o porquê que ele não está pagando e como é que ele poderia fazer esse pagamento e tentar negociar com a loja. Eu acho que existe uma condição de vontade de todo lojista nesse sentido. E como está o SPC? A procura é muito grande? Nós temos sido bastante procurados. O nosso horário de funcionamento aqui é de 8 da manhã até as 6 da tarde. A pessoa pode vir aqui no balcão, consultar para saber aonde ela tem alguma pendência, e aí a partir daí ela tem que procurar a própria loja para fazer a negociação. Nós também só atendemos e só podemos atender por força de uma determinação legal. Isso não é nenhum complicador que o SPC ou o CDL colocam, mas existe uma lei que não permite que a gente entregue essa informação para outra pessoa a não ser o próprio devedor. Então precisa vir aqui a própria pessoa que tem algum débito. Não pode mandar um filho, pai, irmão, tem que vir a própria pessoa. Isso é uma questão legal, jurídica. Blumenau será a capital das drag queens no mês de agosto. Para os mais conservadores, vai ser um escândalo. Porém, para o secretário de Turismo, Luiz Carlos Nemetz, não passa de mais uma convenção que, além de tudo, deve trazer alegria e muita purpurina para a cidade. Nós fomos procurados pela comissão organizadora, vamos ceder, nós vamos conceder, contra a prestação econômica, o aluguel do espaço da Proeb para essa convenção dos drag queens. As drag queens frequentam os programas de televisão, do Faustão, do Gugu, da Hebe, são animadíssimas, são divertidas, e a Proeb é um espaço democrático, o governo popular é um espaço democrático, onde há lugar sem preconceito para todos. Venham, são bem-vindas e serão muito bem recebidas na Proeb.
O que o senhor acha da polêmica que vai ser levantada na cidade de Blumenau pelos conservadores? Eu acho que essa polêmica não tem razão de ser. Eu acho que os conservadores que digam exatamente o que querem, para o que querem, eu não vejo nenhuma afronta à moral, nem aos bons costumes. Eu vejo elas como umas pessoas caricatas, umas pessoas com mímica, com representação cênica, e que a arte, a representação cênica, a cultura são muito bem-vindas. O Brasil de hoje não tem mais espaço aos radicalismos, nem espaço aos preconceitos, nem espaço à discriminação. Nós temos que valorizar o ser humano, temos que valorizar o que o homem entende melhor, a sua essência, e abrir os braços. O governo popular está aí para isso, sem medo de ser feliz e sem medo das reações dos adversários. O BTV Notícias volta já, depois do intervalo. As obras da ponte do Tamarindo estão em ritmo bastante acelerado. Porém, a falta de recursos pode fazer com que as cabeceiras da ponte não sejam concluídas dentro do prazo previsto. A nossa equipe de reportagem foi ver de perto como está o andamento das obras. Estão indo em ritmo bastante acelerado. Hoje nós estamos faltando apenas 70 metros para sua conclusão. Estamos concretando 20 metros e estaremos lançando nesta segunda-feira mais 20 metros de ponta, faltando no total apenas 50 metros para a ponte chegar na margem direita do rio Itajaí. E os recursos estão dentro do prazo? Os recursos disponíveis para esse ano, elas estão para ser liberados daqui no máximo um mês. Recursos esses que somente vão dar para chegar à ponte no outro lado, faltando recursos para acessos e todo o acabamento paisagístico da obra. Qual a estimativa total da obra? A obra está orçada, a ponte em si está orçada em torno de 10 milhões de reais. A intenção então de ser inaugurada a ponte ainda este ano, como o prefeito havia falado no mês de setembro? Bom, o mês de setembro é uma data que infelizmente não vai ser possível em função dos recursos que não estavam totalmente disponíveis esse ano. Agora, certamente, se os recursos vierem até o final do ano, essa ponte poderá ser inaugurada. As obras da ponte do Tamarindo estão quase prontas, porém a falta de recursos vai inviabilizar a inauguração prevista para o dia 2 de setembro, data de fundação da cidade de Blumenau. Secretário, como estão as obras da ponte do Tamarindo? A ponte ela continua no seu cronograma normal, né? Ela vem sendo acessada de vão em vão, já está próximo ao último pilar para acessar a Rua São Paulo. Nós temos uma expectativa de, no início de setembro, estar com a ponte efetivamente na outra margem do rio Itajaí-Açu. No entanto, a comunidade ainda não vai poder utilizar a tão sonhada ponte do Tamarindos, porque nós temos que ter várias obras de engenharia, obras complementares, que vão consumir recursos na ordem de R$ 1.463.000, que são as alças que dão acesso à ponte, e são obras de engenharia indispensável para que o cidadão possa utilizar a ponte. Nós estamos atrás desse recurso, já mobilizamos os deputados federais, o senador de Santa Catarina, os nossos representantes, para que consigam esse recurso, porque infelizmente o município, a persistir a atual conjuntura econômica, nós vamos estar impossibilitados de fazer esse investimento por conta própria do município. E, na pior das hipóteses, se nós conseguirmos aí em torno de R$ 700 mil, dará para fazer uma parte dessas alças, uma parte desse acesso, que no total dá R$ 1.463.000, para acessar precariamente a ponte. Nós teríamos capacidade de utilizar a ponte, né, com um recurso menor. No entanto, as obras de engenharia complementares ficariam para uma posterior investida, né, assim que os recursos retornarem, de forma a possibilitar o investimento do município, ou então que esse recurso venha do governo federal. Porque a comunidade tem que entender que os recursos hoje investidos na ponte do Tamarindos, eles são recursos do acesso da BR-470, que é aquele trajeto da ponte até a BR-470, conhecida também como a Via Rápida, né, a Via Expressa, que corta o bairro Fortaleza. E para as obras complementares da ponte do lado da Rua São Paulo, nós infelizmente não temos hoje uma previsão de recurso.
Então o governo federal não tem mandado os recursos em dia? Ele tem mandado em dia para as obras de engenharia da ponte e o recurso está empenhado para as obras complementares da BR-470. E como vocês vão fazer? Vão fazer campanha com ICMS, recolhimento? Já tem um planejamento? Nosso planejamento, né, como eu coloquei, é mobilizar a nossa bancada federal, né, os deputados federais da região, o governo do estado e tentar fazer uma provisão de recurso no município. Mas a persistir o atual quadro de retorno do ICMS do município, que tem caído significativamente, a coisa pode estacionar e nós podemos ter a ponte de lado a lado do rio Itajaí-Açu e não podermos utilizá-la. E a árvore vai sair do lugar ou não? A árvore tamarindos, né, que dá o nome ao posto, ela deverá ser transplantada. E nós temos duas árvores, uma já bastante velha e uma árvore nova, que as duas deverão sofrer uma remoção e transplante. Tudo vai depender do sucesso do transplante para que ela não morra e consiga sobreviver, né, ao avanço da cidade, que vai fazer com que uma da árvore histórica aqui da cidade seja removida. Então, por enquanto, a ponte fica sem data para a inauguração, é verdade? Efetivamente, não temos data para inaugurar a ponte, a não ser que o prefeito nos traga de Brasília alguma notícia boa, né, que atenda o nosso cronograma da obra da ponte para as obras complementares, né, os acessos que vão viabilizar o uso da ponte. O plano de saúde Raclep aumentou em 25% o valor de suas mensalidades. Alguns aposentados, nada satisfeitos com o aumento, denunciaram o plano para o PROCON. O presidente fundador do plano, Raul Clemente Pereira, fala a respeito do assunto. Bom, o plano de saúde Raclep é um plano de cunho filantrópico e nós nunca aumentamos, nem teríamos desejo de fazer isso, porque é um plano exatamente para o idoso, que mais necessita. Mas, com o decorrer do plano, com as leis do governo que está aí, por exemplo, está vindo agora mais uma lei tirando um pouco do aposentado. Os aposentados vão ficando sem nada. Nós tivemos que recorrer a alguma coisa, não temos subsídio de ninguém, e é só o dinheirinho que os aposentados pagam, e nós só tivemos que recorrer a eles. Como nós podemos recorrer? Entramos em contato com eles, vamos conversando, aquele que tem um plano de primeira, como um apartamento, ele passa para o plano de segundo, e sempre fomos acertando. Agora, isso aqui nós tivemos para dar continuidade, aumentar e fazendo um cálculo autuarial, nós tivemos que aumentar 25% para continuar o plano. Bom, numa dessas veio um senhor que, com razão, existe a lei que defende o consumidor, é claro que ele foi procurar, foi no PROCON. E nós fomos chamados, já tivemos lá no PROCON, vamos ter outra audiência marcada com o PROCON, para ver se nós salvamos. Não é nós estamos salvos, graças a Deus. Nós vamos ver se salvamos esse contingente de aposentados que não pode pagar outro plano, porque é plano feito para o idoso. Aqui só entra pessoas de 45 anos para cima, até 100 anos se tiver. E é um plano, quanto mais idoso, mais barato fica, porque é a metade dos outros planos de saúde que tem aí. Ou nós continuamos, ou vamos matar a maioria que tem o seu planinho de saúde, pagando aqui, modéstia à parte, é o melhor plano do mundo, porque é do idoso, e é só esse plano que existe no Brasil. Seu Raul, como representante da Associação dos Aposentados e Pensionistas aqui de Blumenau, como o senhor vê essa nova lei que veio de Brasília, né, referente ao corte, né, de aposentadoria ao cônjuge? Olha, essa lei é o seguinte, não é lei ainda, é uma medida provisória. Essa medida foi reeditada pela 9ª vez, já foi reeditada 9 vezes. O governo, na calada da noite,
Na calada da noite, o governo, na sexta-feira passada, reeditou esta medida provisória e nela está cortando um benefício das pessoas que pagaram e que vão se aposentar e que são casados, por exemplo, ela passa a ser uma pensionista, logo uma mulher passa a ser uma das pensionistas do Brasil. Se morrer o cônjuge, ela vai perder a pensão do seu marido, que ela também lutou para pagar, e ele pagou, ela vai perder ou a do marido ou a dela, que também pagou os seus 30 anos para se aposentar. Nós não podemos ficar calados, nós temos preocupadíssimo com essa coisa, gente. Nós temos que fazer alguma coisa vai ser feito. Eu estou arrumando para mandar uma comissão a Brasília, ver onde estão os nossos parlamentares, o que está acontecendo, e vamos fazer uma mobilização nesse estado de Santa Catarina, a exemplo do Rio de Janeiro, exemplo de Brasília, que hoje estão uma grande manifestação, e São Paulo também hoje uma grande passeata dos aposentados para ver se sensibilizamos esse governo que aí está, esses nossos parlamentares de Santa Catarina, para evitar um colapso tremendo nessa pobre gente que morreram trabalhando, pagaram compulsoriamente e hoje não tem mais maneira de viver. Aqui nós vimos muita gente sair daqui chorando porque não tem maneira de viver. E agora recebemos com muita preocupação essa medida provisória reeditada pela 9ª vez lá do governo federal. Chegamos ao final do BTV Notícias de hoje. Obrigado pela sua atenção e uma boa semana.